E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Coelho e você está no canal Coelho PC Dicas. E hoje eu vou testar a placa de vídeo para jogos mais baratinha da Nvidia, a GeForce GTX 1650 Super, modelo WindForce OC 4G da Gigabyte. Eu vou comparar ela com o modelo mais barato da geração atual da AMD, a Radeon RX 5500 XT. Então, vamos nessa! Nesse momento, todos os entusiastas estão mais ligados nos lançamentos topo de linha da Nvidia e da AMD, que são placas de vídeo de alto desempenho, respectivamente a GeForce RTX 3080 e a Radeon RX 6800 XT. Mas a grande maioria dos consumidores brasileiros, na hora de escolher, acaba comprando mesmo as placas de vídeo de entrada. Até existem modelos mais baratos no mercado, como a GeForce GTX 1050 da Nvidia ou a Radeon RX 570 da AMD, mas esses modelos são da geração anterior e já são difíceis de se encontrar no mercado. Ambas as fabricantes já lançaram gerações mais recentes de placas de vídeo no mercado, porém dessas novas gerações estão disponíveis por enquanto apenas os modelos topo de linha. Então eu estou considerando que os modelos de entrada de placa de vídeo são realmente a GeForce GTX 1650 Super da Nvidia e a Radeon RX 5500 XT da AMD. Aqui a gente pode ver as especificações dos dois modelos. Um detalhe importante é que a GTX 1650 Super tem 4 GB de memória de vídeo e toda a GTX 1650 Super tem 4 GB, enquanto a sua verdadeira concorrente direta é a Radeon RX 5500 XT de 4 GB, mas o modelo que eu utilizei no teste tem 8 GB. Porque esse era o modelo que eu tinha aqui. Inclusive, isso fica claro no preço das placas. A RX 5500 XT de 4 GB tem o mesmo preço da 1650 Super, mas a 5500 XT de 8 GB é mais cara. Então, vamos analisar em detalhes a Gigabyte GeForce GTX 1650 Super WindForce OC 4G. Essa é a GeForce GTX 1650 Super WindForce OC 4G da Gigabyte. Ela tem duas ventoinhas de 90 mm que giram em sentidos opostos para reduzir a turbulência. As ventoinhas ficam paradas enquanto a placa de vídeo está ociosa. Ela tem 3 conectores de vídeo, um DisplayPort 1.4, um HDMI 2.0B e um DVI-D. Na parte superior vemos que ela tem um conector de energia de 6 pinos apenas. Na traseira ela é coberta por um backplate de plástico. Removendo o cooler dá para ver que a placa de circuito impresso é bem mais curta do que a estrutura do cooler. Esse cooler é bem simples, mas bem parrudo. Ele tem apenas um heat pipe. Ele encosta não só no chip gráfico, mas também nos chips de memória e nos transistores do regulador de tensão. Aqui vemos o lado da solda da placa de vídeo. Não tem nenhum chip importante desse lado. No lado dos componentes vemos o chip gráfico, o regulador de tensão e os 4 chips de memória GDDR6. Note que tem 2 espaços vazios para chips de memória, o que significa que esse PCB também pode ser usado para a GeForce GTX 1660. Aqui temos o circuito regulador de tensão do chip gráfico, que tem apenas 3 fases. Isso não é crítico, já que esse chip tem um TDP de apenas 100 watts. O chip gráfico é o TU116, que é o mesmo utilizado na GeForce GTX 1660, 1660 Super e 1660 Ti. Esse chip tem ao todo 24 SM, mas na 1650 Super tem só 20 SM habilitados. Na GTX 1660 e na GTX 1660 Super são 22 SM habilitados, ou seja, a diferença é bem pequena. Os chips de memória utilizados são os D9WCR da Micron, com capacidade de 1 GB cada e velocidade nominal de 12 GHz. Então, vamos aos testes comparativos entre a GeForce GTX 1650 Super e a Radeon RX 5500 XT. Eu rodei testes no 3D Mark e em 10 jogos diferentes. Em todos os jogos eu testei utilizando a resolução Full HD e medindo a taxa de quadros média e o 1% mínimo utilizando o MSI Afterburner. Nos jogos que disponibilizam benchmark interno eu utilizei esse teste. Nos demais eu rodei durante 3 minutos na mesma parte do jogo. Mas antes da gente ir aos testes, eu vou te pedir um favor. Esse tipo de teste dá bastante trabalho e o que você pode fazer para me ajudar é deixar aquele joinha e se inscrever no canal caso você ainda não esteja inscrito. Valeu? No teste do Time Spy, as duas placas ficaram em empate técnico. Já no Fire Strike, a Radeon RX 5500 XT foi 12% mais rápida. No teste Skydiver, a Radeon também ganhou, por uma margem de 6%. No jogo Apex Legends, a GeForce GTX 1650 Super foi 5% mais rápida do que a Radeon RX 5500 XT. Já no Call of Duty Warzone, as duas placas obtiveram o mesmo desempenho. No Control,
a GTX 1650 Super foi 15% mais rápida que a RX 5500 XT. No F1 2018, a Radeon RX 5500 XT foi 5% mais rápida do que a GTX 1650 Super. No Mad Max, as duas placas ficaram em empate técnico. No PUBG Lite, a Radeon foi 4% mais rápida que a GeForce. No Rainbow Six Siege também tivemos um empate técnico. No Red Dead Redemption 2, as duas placas também ficaram empatadas. No Shadow of the Tomb Raider, mais uma vez tivemos um empate. E finalizamos com The Witcher 3 Wild Hunt, também com um empate técnico. Eu calculei a média de desempenho de cada placa nos 10 jogos testados, e aqui fica claro que as duas tiveram desempenhos bem similares. Agora vamos dar uma olhada como é que ficaram o clock e as temperaturas da GeForce GTX 1650 Super da Gigabyte. Eu deixei rodando The Witcher 3 por cerca de meia hora, com a carga da GPU em 100%. Como a gente pode ver, a temperatura estabilizou em 65 graus Celsius, 66 graus Celsius, e os clocks ficam em torno de 1830 MHz, variando um pouquinho para cima e para baixo. A temperatura ambiente é de 22 graus Celsius e o ruído emitido pela placa de vídeo medido deu 49 decibéis. Como eu comentei no início do vídeo, para quem é entusiasta fica um pouco estranho eu estar falando sobre placas de vídeo básicas bem no momento em que tanto a Nvidia quanto a AMD estão lançando placas novas de alto desempenho no mercado. Porém, a realidade no Brasil para a maioria das pessoas é comprar uma placa de vídeo básica ou no máximo intermediário. Isso não só porque os equipamentos de informática estão bastante caros no Brasil nesse momento, mas também porque uma placa de vídeo de entrada, como a GeForce GTX 1650 Super, é suficientemente potente para rodar jogos com uma boa experiência na maior parte das situações. A maioria das pessoas vai rodar no máximo em um monitor com resolução Full HD e taxa de atualização de 60 Hz, ou seja, não vai se beneficiar com taxas de quadro acima de 60 FPS. E os testes deixam claro que a GeForce GTX 1650 Super é capaz de entregar taxas de quadro acima de 60 FPS em Full HD na qualidade alta ou mesmo muito alta na maior parte dos jogos. A maior limitação dessa placa de vídeo é o fato dela ter apenas 4 GB de memória de vídeo. Porém, rodando em Full HD, dificilmente algum jogo vai exigir mais do que 4 GB de memória de vídeo. Na pior das hipóteses, você não vai conseguir configurar a qualidade das texturas no máximo, mas não vai deixar de rodar um jogo por conta dessa característica. Quanto ao modelo da Gigabyte que eu testei, a GeForce GTX 1650 Super WindForce OC4G, apesar da construção simples, com moldura e backplate de plástico e sem nenhum LED, eu fiquei impressionado com o desempenho térmico desse modelo. Mesmo no dia quente, ela se manteve bem fria e foi extremamente silenciosa. E quanto à Radeon RX 5500 XT, convém lembrar que a RX 5500 XT de 4 GB é que é a verdadeira concorrente da GTX 1650 Super. O modelo que eu testei foi o de 8 GB, que é mais caro e de certa forma pode ser considerado concorrente da GeForce GTX 1660. Mas como as especificações do modelo de 4 GB e de 8 GB são similares, o desempenho podemos considerar que é o mesmo. Então, entre a GeForce GTX 1650 Super e a Radeon RX 5500 XT, ficou claro que o desempenho é muito similar. Então, se você está em dúvida entre qual dos dois modelos comprar, a decisão deve ficar em relação ao seu gosto pessoal, ou então compre mais barato. De qualquer forma, o modelo da Nvidia leva uma certa vantagem por ter um TDP mais baixo. Concluindo, a GeForce GTX 1650 Super WindForce OC4G da Gigabyte é uma placa de vídeo simples e barata, mas que tem desempenho suficiente para rodar jogos atuais em resolução Full HD e taxa de quadro acima de 60 FPS. De quebra, ela é excelente do ponto de vista de consumo e temperatura, o que significa que você não vai precisar investir em uma fonte de alimentação cara. Considerando que as fontes de alimentação estão bem caras no momento, isso faz uma baita diferença. Não custa lembrar que qualquer placa de vídeo é compatível com qualquer placa-mãe, mas que o principal fator limitante para saber se uma placa de vídeo vai funcionar ou não no seu computador é a potência da sua fonte de alimentação. Então é isso, pessoal. Obrigado por acompanhar até o final. Lembre-se de curtir, se inscrever no canal caso não esteja inscrito e valeu!